Que bom, estamos aqui para mais uma aula de batismo na nossa classe online. Hoje nós vamos estudar na nossa classe sobre a queda. O homem então tinha pleno relacionamento com Deus, plena comunhão com Deus, mas de repente ele foi tentado. Ele foi tentado ao quê? A desobedecer. E aonde aconteceu isso? No jardim. Depois de Deus ter criado o homem e a mulher, a serpente então tenta eles a desobedecerem a Deus. E tudo aconteceu ali, e isso será o resultado daquilo que vamos estudar hoje. Então venha conosco, venha estudar sobre a queda. Eu queria que você pegasse a sua lição, que você possa estar acompanhando conosco. Pega teu lápis, tua caneta, tua borracha, que nós vamos ter momentos muito especiais. Então, seja bem-vindo e vamos começar a nossa lição hoje. Primeira pergunta lá, qual era a função do homem no jardim do Éden? Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Qual o objetivo? O texto vai dizer agora: para cultivar e guardar. Então anota a tua resposta aí, para cultivar e guardar, tá bom? Vamos lá, pergunta número 2. O que o homem podia comer do jardim? Gênesis capítulo 2, versículo 9 e 16. Importante. Nós vamos dar essa resposta mediante esses dois versículos, tá bom? Então, o homem podia comer do jardim? O que o homem podia comer do jardim? Vamos lá, Gênesis 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, resposta: de toda a árvore, tá bom? Agora, a pergunta número 3 é interessante. Vai perguntar, existia alguma proibição? Existia alguma restrição ao homem? Acompanhe comigo, Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual era a proibição, a restrição? De comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem gostaria que Adão e Eva obedecessem. Então, colocou uma restrição para poder ver se realmente eles estavam dispostos a obedecer a Deus. Tá bom? Vamos lá, pergunta número 4. Explique com suas palavras por que, em Gênesis 2:25, o que diz lá? E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Isso está lá em Gênesis 2:25. A Bíblia diz então o quê? Que o homem e a mulher não tinham vergonha de estarem nus. Por quê? Porque não havia maldade, malícia, intenções malignas. Então eles não tinham ainda desobedecido a Deus, tá bom? Fica lá a resposta correta. Pergunta 5. Que animal Satanás usou para poder aproximar-se e falar com a mulher? Qual foi o animal? Gênesis capítulo 3, versículo 1 nos diz: mas a serpente, já está aí no início, a mais sagaz de todos os animais. Então a resposta correta aí, serpente. Se você errou, apague, escreva aí e marque aí serpente na tua resposta número 5. Vamos lá, pergunta 6. No relato do diálogo entre a serpente e a mulher, Satanás usou duas armas importantes para tentá-la a desobedecer às ordens de Deus. Quais foram estas armas? Importante, veja bem. Satanás utilizou algumas coisas na vida de Eva, na vida deles, para poder fazer o quê? Para que eles desobedecessem. Qual foi? O que foi? Vamos lá? Gênesis 3, 1 e 4. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então vamos para a resposta? Distorceu a palavra. Através do quê? De tentar mostrar para Eva que Deus não disse bem desse jeito. Distorcer a palavra, tá bom? Primeira coisa. E a segunda, desejos. Através do quê? Da dúvida e da curiosidade. Tá bom? Fica aí para você anotar. Distorcer a palavra, colocou dúvida no coração dela, e desejos através da curiosidade. Vamos lá, pergunta número 7.
Será que existe alguma semelhança entre uma das intenções de Eva em comer do fruto e de Lúcifer antes da queda? Qual é? Vamos lá? Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então vamos lá, existe alguma semelhança? Vamos à resposta? Ser como Deus. A mesma intenção de Satanás, ser igual a Deus. Foi aquilo que tentou ou que provocou a serpente e Satanás no coração de Eva e de Adão. Ser igual a Deus. Tá bom? Então a ideia é que Deus nos criou como filhos dele. A sua imagem e a sua semelhança ele nos fez. Então nós temos tudo aquilo para reinar com Cristo. Mas Satanás tentou ou provocou na vida de Adão e Eva, querendo que eles fossem igual a Deus. Pergunta número 8. Vamos lá? Acompanhe comigo. Pega aí, fica a sua lição para a gente fazer aí as perguntas, ler os textos e dar as respostas, tá bom? Então, pergunta 8. Segundo Paulo, o homem é composto de 3 partes. Quais são elas? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos à resposta? Corpo, carne, alma, mente, emoções e sentimentos e espírito. Parte que se comunica com Deus. Beleza? Vamos lá? Pergunta número 9. Diante do que você agora sabe do espírito, alma e corpo e do texto que abaixo a gente vai ler aí, tá? Qual a parte do homem que Satanás atacou? Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Então a resposta correta aí é alma, desejo, através daquilo que eles viram, do desejo que eles tiveram de ver, então foi a alma aí atingida, tá bom? Pergunta número 10. Que tipo de relacionamento o homem tinha com Deus? Gênesis 3:8-10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pergunta é: que tipo de relacionamento o homem tinha com Deus antes do momento de pecar? Relacionamento íntimo, pai e filho. Então, Deus vinha visitar o homem e tinha um relacionamento íntimo com ele, tá bom? Vamos lá, pergunta 11. Lembrando aí, coloque esses 2 textos aí importantes aí da palavra. A pergunta 11 é: que consequência teve a desobediência de Adão e Eva? Os 2 textos é Gênesis capítulo 3, versículos 14-24 e também Ezequiel capítulo 28, tá bom? Observe lá, dá uma lida neles, nós vamos já para a resposta para você poder entender. Então a gente dá a resposta para você verificar se você fez correto. Se não, você dá uma verificada lá no texto e você vai encontrar lá a descrição daquilo que aconteceu e vai confirmar através da resposta que a gente vai estar dando para você, tá bom? Qual que foi a consequência para Eva? Multiplicou a dor de parto e o desejo será para o seu marido e ele a dominará. Veja só, a desobediência que eles tiveram ali no jardim teve consequência e não só para a mulher. Vamos lá? Teve também para Adão. Fadiga, obterás sustento do suor do teu rosto e assim comerás o pão. Eita, veja só que dificuldade. O homem desobedeceu e através disso ele teria que ter o quê? Sofrimento, sofreu diante daquilo que causou através da desobediência que teve, tá bom? O que aconteceu para a terra? Ela se tornou maldita, tá bom? Foi a criação ali de matos, de abrolhos, né, de espinhos. Então a terra então teve consequências também. Então veja só, a consequência não foi quando Eva desobedeceu, porque a ordem que Deus deu foi para Adão. Então quando Adão desobedeceu, as consequências vieram então sobre ele, sobre Eva, sobre a terra e também, vamos lá, por último, para a serpente,
Qual que foi a consequência? Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó, inimizade com a mulher e serás ferida na cabeça. Tá bom? E o último, então, eu queria que você acompanhasse comigo agora. Vamos lá? Para Satanás. A consequência, aí você vai encontrar em Êxodo capítulo 28, tá bom? Ele foi expulso do paraíso. Gente, tivemos aqui mais uma lição do nosso batismo, hoje com o tema queda. Então você observou então como que o homem e a mulher desobedeceram a Deus e quais foram essas consequências. Que eu e você possamos ter em mente, obedecer é muito melhor, que nós vamos viver bem com Deus. Que Deus te abençoe, até a próxima lição.